Fala galera, beleza? Aqui é o professor Key, só sucesso, e hoje eu trago no canal uma revisão para você que vai encarar essas provas parciais da quarta etapa. Então vem comigo, acompanhe essas resoluções, porque na aula do Key eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vem conferir essa revisão, galera. Beleza? Então a primeira questão da revisão diz o seguinte, olha: calcule o valor de arco cosseno de menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então veja bem, eu vou chamar de y igual ao arco cosseno de menos raiz de 2 sobre 2. Feito isso, eu vou trocar de lugar, ó, e eliminar o nome arco, né? E aí eu vou ter, ó, cosseno de y é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então eu tenho que analisar lá no segundo quadrante qual é o ângulo cujo cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Então, para me dar um suporte no que eu vou fazer, ó, eu vou pegar aqui, ó, no ciclo trigonométrico e fazer a seguinte pergunta: qual é o ângulo no primeiro quadrante que o cosseno é raiz de 2 sobre 2? No caso, 45 graus, ou seja, π sobre 4. E aí, no segundo quadrante, eu vou descobrir, por simetria, o ângulo que está no segundo quadrante. Então, eu faço a seguinte pergunta: quanto é que falta para 180? Ó? 135 graus, que é a mesma coisa de 3π sobre 4. Então, y é igual a 135 graus, que por sua vez é 3π sobre 4. Beleza? E com isso eu finalizo a primeira questão. Sucesso total. Questão de número 2, quando ele diz calcule o valor da expressão arco tangente de 1/2 mais arco tangente de 1/3. Beleza. Então, eu vou chamar arco tangente de A e arco tangente de 1/3 de B. E aí, como eu tenho A igual ao arco tangente de 1/2, eu vou trocar de lugar, ó, e eliminar o nome arco. E aí eu fico com tangente de A igual a meio. Beleza? E como eu chamei de B o arco tangente de 1/3, da mesma forma, ó, vou trocar de lugar e eliminar o nome arco. E aí eu passo a ter a tangente de B igual a 1/3. Então, eu vou desenvolver a tangente de A mais B, ó, que por sua vez é tangente de A mais a tangente de B sobre 1 menos o produto das tangentes. Fazendo a substituição, ó, eu vou ter tangente de A mais B é igual a 1/2, que é a tangente de A, mais 1/3, que é a tangente de B, sobre 1 menos o produto das tangentes, 1/2 vezes 1/3. Ó. Tirando o MMC, eu tenho 6. Ó. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. E aqui eu vou ter 1 menos 1/6. Então, eu passo a ter, ó, 5/6
sobre 1 menos 1 sexto dá 5 sextos. E essa divisão, por sua vez, é 1. Qual é o ângulo cuja tangente dá 1? Então, eu vou ter que A mais B é igual a 45 graus, que por sua vez é igual a π sobre 4. Beleza? Muito bem, sucesso total, hein? Show! Terceira questão, se x é igual a arco cosseno de menos raiz de 2 sobre 2, calcule cosseno de 20x. Beleza, ó. Vamos trocar de lugar, né? Que é domínio passa a ser imagem e vice-versa, eliminando o nome arco. E aí nós temos que o cosseno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Feito isso, nós vamos pensar no ciclo trigonométrico e fazer aquela perguntinha: qual é o ângulo que o cosseno é raiz de 2 sobre 2 no primeiro quadrante? 45 graus, que por sua vez é π sobre 4. No segundo quadrante, nós vamos ter 135 graus, que é 3π sobre 4. Feito isso, ó, o x é 135 graus. Então, 20x vai ser 20 vezes 135, que por sua vez dá 2.700. Então, eu vou ter que calcular o cosseno de 20x, que é igual ao cosseno de 2.700. E no momento que eu pego 2.700 e divido por 360, eu tenho que ver o maior número inteiro que multiplicado por 360 chegue próximo. Então, se eu colocar 7 vezes 360, dá 2.520. E a diferença, por sua vez, é 180 graus. Então, eu posso dizer que o cosseno de 2.700 é igual ao cosseno de 180, que por sua vez é igual a menos 1. Beleza? E com isso finalizamos mais uma questão. Sucesso total, hein? Show! Na quarta questão ele diz: calcule o valor da expressão cosseno de x vezes seno de x vezes cotangente de x vezes secante de x vezes a cossecante de x e vezes a tangente de x. Muito bem. Então, inicialmente, ó, eu tenho cosseno de x vezes seno de x vezes cotangente é o inverso da tangente, ó. A secante é o inverso do cosseno. A cossecante é o inverso do seno vezes a tangente, ó. Feito isso, eu venho aqui, ó, tome bufo, ó, cosseno com cosseno, tome bufo seno com seno, tome bufo tangente com tangente. E aí, nessa brincadeira, apareceu como resposta 1. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 5, calcule o valor da expressão a seno de x mais b cosseno de x ao quadrado mais a cosseno de x menos b seno de x ao quadrado. Beleza? Então, a primeira parte do desenvolvimento, nós temos um produto notáveis, em que o desenvolvimento vai ser, ó, o seguinte: a seno de x mais b cosseno de x tudo ao quadrado.
Isso é igual ao quadrado do primeiro ao quadrado seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2ab seno x cosseno x, mais o quadrado do segundo, ó, b ao quadrado cosseno ao quadrado de x. E o desenvolvimento de a cosseno de x menos b seno de x tudo ao quadrado passa a ser a ao quadrado cosseno ao quadrado de x menos 2 vezes ab seno x cosseno x e mais o quadrado do segundo, b ao quadrado seno ao quadrado de x. Agora vem a parte interessante. Eu vou somar membro a membro de tal forma que no primeiro membro vai ficar justamente o que a questão pede para desenvolver, ó. Então, só vou repetir aqui, ó, desse lado e ver o que é que vai acontecer do outro lado, né? No segundo membro. Então, vamos nós. Então, isso é igual, ó. Tome buff, ó, cancela essa parte com essa. Perceba que nessa soma aqui, o a ao quadrado vai ser um fator comum, ó. E aqui, o b ao quadrado é um fator comum. Colocando em evidência, vai ficar a ao quadrado, que multiplica o seno ao quadrado de x, mais o cosseno ao quadrado de x, mas, colocando o b ao quadrado em evidência, você vai ter também, ó, o seno ao quadrado de x, mais o cosseno ao quadrado de x. E isso, para a gente, é justamente a relação fundamental, porque o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo vale 1. O seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo vale 1. Então, nossa resposta para a questão fica sendo a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Sucesso! Show! Questão de número 6. Simplifique a expressão cosseno de x vezes cotangente de x vezes secante de x sobre seno de x vezes tangente de x vezes cossecante de x. Beleza. Então, eu vou repetir, ó. Cosseno de x. Cotangente de x é o inverso da tangente. Vezes a secante é o inverso do cosseno. Sobre seno de x vezes a tangente e vezes o inverso do seno. Feito isso, ó, podemos cancelar o cosseno com o cosseno, o seno com o seno. E aí sobrou, ó, 1 sobre tangente dividido por tangente. Então, isso aqui nada mais é do que você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tá bom? Então, isso fica 1 sobre tangente ao quadrado de x, que por sua vez é a cotangente ao quadrado de x. Tranquilo? Muito bem, sucesso total, hein? Show! Questão de número 7. Considerando o universo dos números reais, determine o período da função definida por f de x igual a tangente de 5x menos π sobre 3. Beleza. Então, lembrar o seguinte, turma, que o período da tangente e da cotangente, o período dessas duas funções é somente π sobre o módulo de c. Já as outras quatro funções, que no caso é o seno, cosseno, secante e a cossecante, 2π sobre o módulo de c. E aí, ó, o c é justamente o que está acompanhado do x, né? E para isso, vamos só fazer a substituição, ó.
Então você observa que é uma questão bem tranquila, ó. E aí a gente já finaliza a questão, ó. Então, uma questão como essa você tem que acertar sem medo. Questão de número 8. Considerando o universo dos números reais, determine o domínio da função definida por f de x igual a cotangente de 6x mais π sobre 8. Muito bem. Então, para definirmos o domínio dessa função, tanto a cotangente como a secante, basta pegar a parte que está envolvendo aqui, ó, e dizer que é diferente de κπ. E quando for tangente e secante, coloca diferente de π sobre 2 mais κπ. Beleza? Muito bem, ó. Então aqui o meu objetivo é isolar o x, ó. 6x é diferente de menos π sobre 8 mais κπ. Então o x é diferente. Esse 6, ó, eu vou multiplicar com 8, ó, então vai ficar 48 e dividir com o κπ, ó. Então κπ sobre 6, tá? Então esse número você faz assim, ó. Multiplica aqui e divide aqui, tranquilo? E aí nós temos o domínio x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de menos π sobre 48, mais κπ sobre 6, com k pertencente aos inteiros. Muito bem. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 9. Determine o período da função definida por f de x igual a secante de 8x menos π sobre 7. Muito bem, ó. Como a questão em si pede o período, nós já sabemos que o período é 2π sobre o módulo de c. E o c, ó, passa a ser o número que está multiplicando o x, ó. Então, o período fica 2π sobre 8, né? Que simplificando por 2, π sobre 4. E com isso, temos mais uma questão resolvida, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 10. Determine o domínio da função definida por f de x igual a cossecante de 8x mais π sobre 9. Muito bem. Como se trata da cossecante, basta pegarmos essa parte toda aqui, ó, 8x mais π sobre 9, e fazer ser diferente de κπ. Olha que bacana. Então, nós temos 8x diferente de menos π sobre 9 mais κπ. Então, x é diferente de... Olha, veja bem. O 8 vai multiplicar o 9 e vai dividir aqui, ó. Então, o x passa a ser diferente de menos π sobre 9 vezes 8, 72, mais κπ sobre 8. Olha que show! Domínio, você vai ter x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de menos π sobre 72, mais κπ sobre 8, onde o k pertence aos inteiros. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 11. Sendo f de x igual a cossecante de 4x menos π, determine o valor de f de π sobre 8. Muito bem, ó. Então, perceba que é uma questão bem acessível, bem tranquila. O trabalho que nós vamos ter aqui, ó, é fazer a substituição e ver o ângulo que vai aparecer, tá bom? Então, fica f de π sobre 8
igual a cossecante de 4 vezes π sobre 8 menos π, que por sua vez, ó, simplificando por 4, ó, tome bufo, vai ficar cossecante de π sobre 2 menos π. E aí nós vamos ter, ó, cossecante de π sobre 2 é 90, 90 menos 180 dá menos 90. E aí a cossecante de menos o ângulo é menos a cossecante do ângulo. Ora, mas a cossecante é o inverso do seno. E o seno de 90 é 1. Então vai ficar menos 1 sobre 1, que por sua vez, menos 1. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 12. Calcule o valor da expressão secante de 120 mais cossecante de 210 menos a tangente de 315. Muito bem. Primeiro vamos trabalhar por partes. Secante de 120 é um ângulo que está no segundo quadrante. Nós já sabemos que de 0 a 90, primeiro quadrante, de 90 a 180, segundo quadrante, de 180 a 270, terceiro quadrante, e de 270 a 360, quarto quadrante. Então, a secante no segundo quadrante, ela é negativa. Então, eu boto menos o que falta para 180. Então, menos a secante de 60. Só que a secante é o inverso do cosseno. Como o cosseno de 60 é meio, a secante de 60 passa a ser menos 2. Muito bem. O que vem a ser a cossecante de 210? A cossecante de 210 está no terceiro quadrante. Então, a cossecante é negativa. Eu boto menos e faço a perguntinha. Quanto que passou de 180 para chegar a 210? Então, passou 30. Então, isso é menos a cossecante de 30. Só que a cossecante de 30 é o inverso do seno de 30. O seno de 30 é meio, então a cossecante de 30 vai ficar menos 2, né? Feita a transformaçãozinha. E a tangente de 315 está no quarto quadrante, é negativa, então é menos o que falta para 360, menos a tangente de 45. Como a tangente de 45 é 1, então menos 1. E agora é só pegar o nosso resultado e finalizarmos a questão. Ó. Menos 2, menos 2, menos 1. Então fica menos 4 mais 1, que por sua vez é menos 3. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 13. 13, ó. Sendo f de x igual a tangente de 7x menos π sobre 6, determine seu domínio. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Pegar toda essa parte. 7x menos π sobre 6, diferente de π sobre 2, mais k π. Muito bem. Então, 7x é diferente de π sobre 6, né? Trazendo para esse outro lado. Mais π sobre 2, mais kπ. Vamos trabalhar, ó, nessa parte. Então, nós vamos ter 7x diferente de π sobre 3, π sobre 6 é 30 graus, mais π sobre 2 é 90, então 30 mais 90 dá 120. 120 é 2π sobre 3, mais kπ. Mas se você quiser fazer separado, não tem problema não, faça assim, ó. π sobre 6 mais π sobre 2, o MMC é 6. Aí dividimos 6 por 6 dá 1 vezes π, ó.
6 por 2, 3, vezes π, 3π, ó. Então vai ficar 4π sobre 6, simplificando por 2, 2π sobre 3, beleza? Pronto. Agora vem a parte tranquila, ó. Esse número vai multiplicar aqui e vai dividir aqui, ó. Então, x é diferente de 2π sobre 21 mais kπ sobre 7. E com isso nós vamos ter que o domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de 2π sobre 21 mais kπ sobre 7, onde o k pertence aos inteiros. E com isso finalizamos mais uma questão. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 14. Considerando o universo dos reais, determine o domínio da função definida por cotangente de 9x menos π sobre 4. Beleza? Muito bem, então nós vamos pegar toda essa partezinha aqui, ó, e fazer ser diferente de kπ. Olha que bacana, ó. E para isso nós vamos agora isolar o x. 9x é diferente de π sobre 4 mais kπ. E agora vem aquela parte, né, ó. O 9 multiplica aqui o 4 e divide aqui, ó. Ou seja, x é diferente de π sobre 36 mais kπ sobre 9. E agora o domínio fica sendo, ó, x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de π sobre 36 mais kπ sobre 9, onde o k pertence aos inteiros. Sucesso total, hein? Questão de número 15, para a gente fechar essa revisão e você tirar seu 10. Vamos lá, galera, foca aí, ó. Beleza, ó. Determine o domínio da função definida por f de x igual a cossecante de 10x menos π sobre 5. Então, o detalhe da questão é você pegar toda essa parte, ó, 10x menos π sobre 5 e fazer ser diferente de kπ. Beleza? Então, 10x é diferente de π sobre 5 mais kπ. Chegou nesse momento, ó, esse número 10 vai multiplicar o 5 e vai dividir aqui. E aí eu passo a ter, ó, x diferente de π sobre 50 mais kπ sobre 10. Domínio fica sendo x pertencente aos reais, tal que o x é diferente de π sobre 50 mais kπ sobre 10, onde o k pertence aos inteiros. Beleza? E com isso, galera, eu finalizo essa belíssima revisão, tendo a certeza que se você estudar direitinho, passo a passo essa revisão, você tem condições de garantir uma excelente nota na sua prova, beleza? Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Sucesso total, hein? Show!